a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, no capítulo 25. Salmos, capítulo 25, nós vamos ler 3 textos nesta noite. Salmos 25, versículo 14, apenas esse versículo. Tema da mensagem desta noite: a tenda. Amém? Salmo 25, versículo 14. Salmo de Davi. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Agora, vá lá para o livro de Hebreus, mais no finalzinho da Bíblia. Hebreus. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Aleluia. Hebreus capítulo 13. 2 versículos. Versículos 12 e 13. Hebreus 13. Carta aos Hebreus. Capítulo 13, versículos 12 e 13. Amém? Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Versículo 13 novamente. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Último texto, Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, versículo 7 em diante. Amém? Êxodo 33, versículos 7 a 11. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar,
não se afastava da tenda. Vou ler novamente o versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra que o Senhor nos dá agora. Obrigado pelo teu Espírito que aqui está. Obrigado por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Que o Senhor agora, Pai, fale conosco, nós te pedimos. Se alguém entrou aqui com dor, inquieto, aflito, nós repreendemos agora toda dor, toda enfermidade e ordenamos, vá embora em nome de Jesus. Todo mal que tem afligido essa pessoa, nós agora ordenamos que vá embora. E apenas a tua voz, Espírito Santo de Deus, apenas a tua voz seja ouvida neste lugar. Oramos também pelas crianças que estão lá nas suas salas, pelas professoras e professores, que o Senhor abençoe este momento, Pai, de crescimento dessas crianças. Que o Senhor derrame sobre elas a tua paz e que o teu Espírito comece a incendiar no coração delas. Senhor, nós não queremos sair daqui da maneira como entramos, mas queremos sair daqui cheios da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você puder, deixe marcadinho aí só na sua Bíblia, no livro de Êxodo, que é o texto-chave desta noite. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e observamos a manifestação de Deus ao longo da história, especialmente no Velho Testamento, mas na Bíblia toda, nós percebemos que houve um momento em que Deus mais se manifestou, mais falou e mais apareceu. O que a teologia chama de teofania, que é a aparição, a manifestação de Deus, ocorreu de maneira estrondosa, de maneira abundante durante um período. Esse período foi o período em que o povo de Deus estava no deserto. Quando você olha para a Bíblia e olha para as histórias, especialmente dos homens e mulheres de Deus, e entende as aparições de Deus, a manifestação de Deus, claramente no Velho Testamento, com exceção da forma como Deus falava com os profetas, Deus durante aqueles 40 anos, em que o povo sai do Egito até ingressar na terra prometida, Deus ele se fez abundante, Deus ele se fez presente, Deus se manifestava com a nuvem e com a coluna, Deus entregou as tábuas da lei, por 2 vezes inclusive, Deus fez milagres, derrotando inimigos militarmente muito mais poderosos, Deus levantou homens e mulheres como profetas, Deus fez brotar água onde não existia. É por isso, queridos, que quando nós falamos de milagre, eu quero só entrar um pouquinho nessa área, para mim e para você, muitas vezes, isso ainda não está claro. Milagre, queridos, não combina com naturalidade. Milagre não combina com coisas lógicas. Milagre não combina com matemática. Milagre não combina com medicina. Não. Milagre não combina com aquilo que nós achamos que é importante. Milagre não combina com tecnologia. Aquele povo estava sem água e Deus manda Moisés ferir a rocha e ali brota água. Hoje, muitos países, especialmente o Japão, desenvolvem tecnologias para dessalinizar a água, para que as águas em determinados locais possam ser potáveis. A fome está atingindo muitas áreas do mundo, e aquele povo
diz a Bíblia, caminhou durante todo aquele tempo e não faltou maná, não faltou comida, não faltou água. A Bíblia diz que a roupa não envelheceu e a sandália nos seus pés também não envelheceram. Deus cuidou de cada detalhe durante aquele caminho, durante aquele percurso. Irmãos, milagres, como eu disse, não combinam com naturalidade, com lógica, com matemática, com medicina. Não, milagre combina com dificuldade, choro, luta, desespero. É com estes adjetivos ou com estas situações que o milagre combina. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que eu estou passando por isso? Como que eu fui cair nesse lugar? E talvez você se lembre do dia em que você fez uma pergunta: o que eu estou fazendo aqui? É hora, queridos, de começar a compreender que Deus, muitas vezes, nos leva para situações em que não conseguimos dominá-la, para que assim Ele possa nos dominar. Então, o milagre, ele só pode combinar com fé. Aquele povo caminhando no deserto, Moisés era o seu líder. E o texto que nós lemos, de Êxodo 33, no versículo 7 especialmente, diz que Moisés costumava montar uma tenda. Observe que Deus, em momento algum, falou: Moisés, você vai montar uma tenda. Deus, em momento algum, e isso eu confesso que na minha vida pastoral ainda havia passado despercebido. Passado despercebido porque a tenda que Moisés costumava montar fora do acampamento, ela depois se transformou no tabernáculo. O tabernáculo ordenado por Deus, inclusive entregue a Moisés com todas as medidas, com todas as características, com todos os móveis, utensílios. Mas a tenda do encontro, não foi Deus que mandou. Foi Moisés que gerou um costume, um hábito. A palavra tenda significa lugar de comunhão, intimidade, amizade e revelação. Mas observe, queridos, que Moisés tinha sim a sua tenda, lá dentro do arraial, mas ele montou uma tenda fora. Você pode falar comigo? Fora do arraial. Quando ele vai e toma essa decisão de montar a tenda fora do arraial, agora observe essa palavra para você, pegue isso aí no seu espírito, como diz o Luiz Hermínio. Irmãos, hoje à tarde, eu orando pela palavra, Deus me fez lembrar da palavra igreja. Igreja, no hebraico, significa eclesia. Eclesia, o significado original, significa aqueles que são chamados para fora. Amém? Significa, queridos, que a igreja, que o Senhor Jesus vai vir buscar, e eu profetizo, nós fomos chamados para fora. Nós não fomos chamados para ficar dentro. Nós não fomos chamados para nos envolver com as coisas de dentro do arraial. Nós somos chamados para fora. O significado de eclesia, o significado de igreja. A igreja não este prédio, a igreja não as instalações, a igreja não os móveis, mas a igreja que o Senhor Jesus vai buscar. Agora vamos fazer um paralelo. O que será que Deus quer nos falar? A palavra arraial significa lugar provisório, local de festas populares. Amados,
Moisés vai e monta sua tenda fora do arraial. Porque dentro do arraial era um lugar popular. Agora, vem comigo. Lá no livro de Levítico, nós lemos que toda pessoa que era considerada impura, especialmente os leprosos, eles eram obrigados a ficar onde? Fora do arraial. Mais uma coisa, no texto de Hebreus que nós lemos, no capítulo 13, o escritor aos Hebreus diz que a semelhança de Cristo, que foi crucificado fora dos portões da cidade, assim nós não temos cidade permanente, mas nós somos de fora do arraial. Você está entendendo o que eu estou falando? Amados, quando as pessoas impuras, as pessoas consideradas imundas, eram mandadas para fora do arraial, eu confesso que muitas vezes eu li aquilo, eu dizia, por que Deus, sendo tão amoroso, tão misericordioso, deu essa ordem? Tudo bem, tem a circunstância da saúde, tem a circunstância da contaminação, mas, amados, é uma questão profética. Jesus é muito claro em dizer, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Jesus é muito claro em dizer, quando, por exemplo, nós lemos em Lucas no capítulo 15, eu vim para buscar e salvar, obrigado, Gilmar, o que estava perdido. Então Jesus, ele veio buscar e salvar quem? Aquele que está fora do arraial. Jesus, ele não veio buscar aquele que está dentro. Jesus não veio buscar aquele que está, talvez, se sentindo seguro com as paredes da cidade. Jesus veio buscar justamente aquele que diz, eu sou imundo, eu sou sujo. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido, eu e você, nós. Mas essa possibilidade de sermos encontrados e salvos por Jesus, ela só se faz presente na minha vida e na sua vida, se nós compreendermos o significado profético da tenda que precisa ser armada fora do arraial. O arraial, queridos, ele pode significar inclusive a igreja, a religião, não a igreja, a eclesia, mas a religião que eu participo, a religião que eu professo, o lugar onde eu costumo ir durante a semana, a minha célula, o meu grupo de convivência, meu grupo de oração. Muitas vezes, amados, esses arraiais, eles fazem montagem de tendas dentro do arraial. O que isso significa, pastor? Significa que eu e você precisamos ter cuidado com tendas que são armadas dentro do arraial. As tendas do encontro, as tendas cujo Deus se manifesta, as tendas cujo Deus se derrama, as tendas cujo Deus se revela, as tendas cujo Deus conta os seus segredos, elas não são armadas dentro do arraial. Elas são armadas fora do arraial. Tendas que são armadas dentro do arraial, talvez podem ser mais fáceis de frequentar, podem trazer mais facilidade, podem ser mais amenas. Tendas dentro do arraial podem trazer mais conforto, talvez.
Mas essas tendas que são armadas dentro do arraial, dentro das atividades normais do mundo, as tendas que não são levadas para fora do arraial, ou seja, as tendas que não representam um povo separado, elas podem até nos trazer conforto, mas elas nos levam para a perdição. Amados, nesses últimos tempos, muitas tendas estão sendo armadas dentro dos arraiais. Muitas tendas, muitas vezes, são armadas dentro dos arraiais com o suposto desejo de alcançar mais vidas. Vira e mexe, nós encontramos alguém dizendo: olha, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Bíblia, eu não quero mais saber de nada, porque me enganaram. E eu preciso dizer para você que essas pessoas estão certas. Toda vez que uma tenda é armada dentro do arraial, nós temos a pseudo-sensação de que Deus está falando. Mas quando essas tendas, elas se misturam com o alarido, elas se misturam com as práticas do arraial, não é Deus que fala. Essas tendas, elas são habitadas por aqueles que não entram pela porta, mas por aqueles, como diz João 10, que entram por um outro caminho. Aleluia. Eu quero, diante desta introdução, expressar aqui aquilo que nós precisamos compreender, aquilo que nós precisamos sintetizar no nosso espírito e absorver, se nós quisermos armar a nossa tenda fora do arraial. A verdadeira tenda não se mistura com o barulho do arraial. Você pode falar comigo? A verdadeira tenda não se mistura com o barulho do arraial. Observe o versículo 7, na parte B. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Irmãos, aqui tem um sentido profético. Deus não é quase Deus. Deus não é Deus mais ou menos. Deus, Ele não pode estar onde está o pecado, onde está a mentira. Deus só pode estar onde habita a verdade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Significa, queridos, que o sentido profético, se nós quisermos ouvir a voz de Deus, se nós quisermos a manifestação de Deus na nossa vida, nós precisamos compreender que o alarido, o barulho, as circunstâncias do arraial, elas não podem se fazer presente na nossa vida. Essa tenda é o lugar que eu preciso encontrar. É uma circunstância na minha vida. Observe, a verdadeira tenda está disponível para que todos os interessados a busquem. O versículo 7 diz: quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda. O que é que diz o salmista? O Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem e o buscam. Deus nos promete: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Irmãos, todo o vosso coração. Evangelho de Mateus, Jesus, quando fala do Deus Mamon, o Deus dinheiro, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Amará um e odiará o outro. Então, quando o Senhor diz: vocês vão me encontrar, quando lá no coração de vocês não tiver divisão, quando lá no coração de vocês tiver apenas um Senhor. Mateus capítulo 6, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que nos preocupam, que nos tiram a paz, serão acrescentadas. A decisão
de armar a minha tenda fora do arraial, não pode ser do meu esposo, não pode ser da minha esposa, não pode ser do meu pai, não pode ser da minha mãe. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Sabe qual é o problema desse tipo de palavra? E vou falar para vocês com muita paz. O problema desse tipo de ministração, de palavra que Deus nos dá, é que nós não conseguimos mais, a partir de um dia como hoje, alegar ignorância. Você está me entendendo? Nós não conseguimos mais ir para a presença do Senhor e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, resolve meu problema. Senhor, apaga aquele incêndio. Sabe o que vai acontecer? O Espírito do Senhor vai lá na tua mente, no teu coração, e vai te fazer uma pergunta: ô cidadão, onde é que você está armando a tua tenda? Você está armando a tua tenda fora do arraial e está levantando a mão dizendo: eu sou impuro, eu sou sujo, eu preciso de perdão, eu estou me humilhando dizendo que eu não sou o bambambam, mas eu preciso que o Senhor fale comigo e eu não quero me contaminar com a barulheira do arraial. O problema desse tipo de palavra é que nós, diante do Senhor, não podemos mais alegar ignorância. Pastor, mas é a misericórdia? É claro que essa misericórdia existe. Inclusive a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Mas esta mesma Bíblia diz: tendo consciência da graça e da misericórdia, eu vou continuar pecando? De maneira alguma. Irmãos, esta é a razão de muitos dos nossos problemas. Esta é a razão, talvez, da dificuldade da revelação de Deus na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz: eu teria ainda muitas coisas para lhes revelar. Jesus fala isso aos discípulos, mas vocês ainda não podem suportar. Quando o meu pé direito ainda está no arraial, o meu pé esquerdo está fora, eu não tenho como dizer que eu não participo do arraial. Por quê? Porque eu estou contaminado. Eu sei que eu já falei tantas vezes isso aqui, mas vou falar de novo. O povo de Deus saindo do Egito, esse povo aí, liderado por Moisés, quando começou a reclamar que não tinha carne, Deus manda as codornizes e fala que sai a carne do nariz de vocês. O povo dizia: mas é só esse maná? Nós nunca reclamamos do que temos. Não, né? Só eu. Enquanto que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Enquanto que a Bíblia diz: contentai-vos com o seu soldo. Sabe o que é soldo? Dinheiro, salário, remuneração. Irmãos, o livro de Provérbios diz que nós temos um poder de destruição na língua que nem nós conhecemos. E a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então, quando nós começamos a observar o que sai da nossa boca, quando nós começamos a observar se nós glorificamos mais ou reclamamos mais, se nós agradecemos mais ou comparamos mais. Ah, pastor, mas é o seguinte, aquele irmão lá, ele diz que é crente, mas ele é um nó. O problema é dele. Ah, mas tem um monte de pastor mentiroso, pastor ladrão. Tem mesmo. Mas enquanto você se separar da tenda e continuar no arraial, porque o pastor é mentiroso, o pastor é ladrão, você entra no mesmo barco.
Olhe para você. Olhe para o seu compromisso com o Senhor. Olhe para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Olhe para uma decisão que é individual. Observe. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Mais uma coisinha que Deus me fala agora. Muitas vezes, amados, nós até sabemos que nós precisamos, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 20 em diante. Jesus diz, quando você orar, não seja como os hipócritas que ocupam as primeiras fileiras e fazem orações longas em voz alta. Vá para o seu quarto, feche a porta e ali em secreto Deus te ouvirá. Irmãos, muitas vezes a gente não faz isso, porque lá no íntimo nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Lá no íntimo nós sabemos, como diz Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? É verdade ou não é? Você está com medo de falar, né? Mas é verdade. Nós temos dificuldade de abrir o nosso coração para Deus e de assumir os nossos problemas, de assumir as nossas circunstâncias, porque nós sabemos que Ele sabe. Aí a gente fala, Senhor, Tu sabe de tudo. Não é assim. É claro que Ele sabe. Como eu falei domingo passado, quando Deus começa a nos fazer pergunta, não é porque Ele não sabe. Ele sabe até a palavra que nós vamos falar antes mesmo dela vir à nossa língua. Quando Deus nos faz pergunta, é para que nós estejamos descobrindo o que está dentro de nós. Amém? Se você está sendo questionada por Deus diante de circunstâncias, diante de acontecimentos, não é porque Deus não sabe, é porque você precisa saber o que está no seu coração. Aleluia. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Quem que armava a tenda? Moisés. E o Senhor não falava com Moisés por meio de enigmas. O Senhor não falava com Moisés por meio de parábolas. O Senhor falava, olha para a pessoa do seu lado e diz assim, face a face. Face a face. Face a face, como quem fala com o seu amigo. Irmãos, a verdadeira tenda só pode ser armada por um amigo do Senhor. Se você não for amigo, se você não tiver intimidade, se nós não tivermos condições de olhar na face de Deus, ou coragem, a gente não consegue armar tenda. Nós só conseguimos armar a tenda quando nós nos tornamos íntimos, quando nós nos tornamos amigos, quando nós passamos a olhar para o Senhor e compreender que Ele não é uma pessoa distante. Eu contei já para vocês que antes de eu me converter, a imagem de Deus que eu tinha era um Senhor grisalho, sentado num trono, bravo, com um cetro na mão. Alguém tinha uma imagem assim? A Luana também. Sabe? Distante. E de repente Jesus, ele começa a dizer, eu já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu vos chamo amigos, porque eu dei a entender a vocês, eu revelei a vocês tudo. Quando nós nos tornamos amigos do Senhor, íntimos do Senhor, nós não precisamos mais ter medo ou fazer aquela pergunta, será que isso é
coisa da minha cabeça ou é de Deus? Quem já fez essa pergunta? Pode levantar o pé também. É assim. Não, mas não pode ser. Isso não pode ser de Deus. Não. Isso aqui é coisa da minha cabeça, né? Irmãos, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós começamos a separar junta e medula, por meio da palavra. Nós começamos a saber a diferença das coisas. Nós começamos a descobrir aquilo que é uma opressão, aquilo que é mentira. Nós começamos a olhar para as pessoas e o Espírito que está em mim precisa estar naquela pessoa. Caso contrário, o teu Espírito vai dizer, como diz por aí, né? Meu santo não bateu. É assim. Não estou falando que você tem que discriminar ninguém, não estou falando que você tem que separar as pessoas. Não é isso. Eu estou falando de intimidade. Intimidade quando você vai tomar uma decisão. Intimidade quando você vai fechar um negócio. Quando você vai levantar a mão e dizer, não, é por esse caminho que eu vou. A gente só consegue essas respostas se a nossa tenda estiver fora do arraial. E para que eu consiga montar uma tenda fora do arraial, eu preciso ser amigo do Senhor. Senão eu vou montar a tenda e Ele não vem. Eu vou montar a tenda e falar, pronto, Senhor, eu já montei, estou aqui fora do arraial. E aí, o Senhor vai aparecer ou não vai? Por quê? Falta intimidade. A verdadeira tenda mostra a presença para quem está fora, ou para quem está longe. Observe, versículo 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Irmãos, olha aqui para mim. Sabe aquela promessa, ou aquele pedido, ou aquela ordem? Entenda como você achar melhor. Vem Jesus e olha para os discípulos e fala assim, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. A luz do mundo e o sal da terra. Observe, não é hoje que a gente vai falar sobre isso. Jesus separa mundo e terra. Mundo é uma coisa, terra é outra coisa. Mas nós vamos falar sobre isso hoje. Mas por que Jesus fala isso? Como é que alguém vai diante de um mundo corrompido? Como é que alguém pode conhecer Jesus? Olhando para quem já tem Ele. Olhando para aquele que é um pequeno Cristo. Sabe aquele cara bonitão? Aquela mulher estilosa, que você um dia olhou para a televisão e disse, mas eu queria ser como ele. Eu queria ser como ela. Todo mundo já teve uma sensação assim. Todo mundo, de uma maneira ou outra, já falou alguma coisa ou já pensou assim. Não adianta. Não adianta, né? A Rebeca lá em casa, por exemplo, está assistindo a tal da Luluca, né? E tudo ela se compara com a Luluca e tal. E aí se eu fizer uma pergunta para ela, filha, você queria ser como a Luluca? É claro que eu queria ser como a Luluca, né? Irmãos, quando nós formos luz do mundo e sal da terra, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, eu queria ser como ele. Eu queria respeitar as pessoas como ele. Eu queria saber amar como ele. Eu queria ser paciencioso como ele. Eu queria ser misericordioso como ele. Eu não sei o que acontece. Eu olho para vocês, mas eu vejo uma coisa diferente. Outro dia, nós estávamos ouvindo o testemunho de uma pessoa de fora, que não é da igreja, falando de uma pessoa aqui da igreja. E essa pessoa falava assim, olha, eu não sei o que vocês fazem naquela igreja, mas o fulano lá mudou. Glória a Deus. Assim que as pessoas conhecem a Cristo. Moisés entrava na tenda e o povo ficava no arraial. Aí ficava olhando lá para a tenda de Moisés. E o que eles enxergavam? A nuvem.
Moisés falava com Deus face a face. Moisés tinha intimidade com Deus, mas quem estava no arraial olhava lá e falava assim: aquele homem é de Deus. Olha como Deus fala com ele. Você acha que essa história de nuvem é algo distante? Não, não é. Pode fazer parte da minha vida e da sua vida. Muita gente dentro do arraial precisa olhar para mim e para você, para fora do arraial e dizer: olha, a nuvem do Senhor está sobre ele. A nuvem do Senhor está sobre ele. Olha só, ele foi lá e montou a tenda. E quando ele vai lá, a nuvem desce, Deus fala com ele: eu também quero ir nessa tenda. Eu também quero ter a minha tenda. Eu também quero fazer isso. Esse é o verdadeiro processo do evangelismo. Existia um tempo, queridos, que muitas técnicas de evangelismo eram empregadas, livros escritos, apostilas, né? Quem já assistiu alguns vídeos do Billy Graham, o Billy Graham enchia os estádios, fazia grandes apelos. Houve um tempo, queridos, que os grandes evangelistas precisavam viajar o mundo. Hoje nós vivemos na era da informação, da tecnologia. Hoje nós vivemos numa era em que a gente não precisa sair de casa para mostrar quem nós somos. É só alguém lá consultar a nossa rede social. Só dar um pause aqui, quero dizer para vocês, outro dia, numa das minhas aulas lá na universidade, eu falava com meus alunos sobre o processo de recrutamento e seleção. E eu disse para eles: vocês, diante de um processo de recrutamento e seleção, se vocês chegassem lá diante daquele que pode te contratar e pode te dar uma vaga extraordinária de emprego, essa pessoa dissesse assim: olha, eu contrato você, mas a tua nota vai ser por aquilo que você representa na rede social. Você seria contratado? Não precisa responder para mim. E quando eu falo rede social, não é só Instagram, Facebook, TikTok. Hoje eu tive uma aula de TikTok, né? Não estou dizendo que o pastor vai ter TikTok, né? Não é isso. Quando eu falo isso, também é aquilo que nós falamos pelo WhatsApp. Também é aquilo que nós achamos que é sigiloso, mas para o Senhor não é. Eu não vou contar, eu só vou contar para você um sentimento que eu estou tendo. Sabe aquele irmão lá, sabe aquele fulano, sabe aquele meu chefe, sabe? Irmãos, para Deus não tem segredo. E nós estamos, como eu disse, no estágio probatório. Ele está observando os nossos comportamentos. O que lá no tempo de Paulo era uma carta enviada às igrejas, hoje é uma mensagem que dentro de instantes sai de um continente e vai parar no outro. O próprio aplicativo, a própria rede social, Facebook, significa o quê? O livro da minha cara. Quem eu sou? Não estou condenando você. E também não estou dizendo que você precisa apagar o teu Facebook. Nada disso. Significa, queridos, que aquilo que nós expressamos, independente do momento, seja em sigilo, seja em público, não é escondido de Deus. Para Deus não existem segredos. Já vou terminar. Minhas prioridades mostram quem sou. Quando Moisés saía da tenda e voltava para o acampamento, a Bíblia diz que tinha um rapaz que ficava lá e não se apartava do meio da tenda. O nome dele era Josué. Agora, olha aqui para mim. Sabe de que tribo era Josué? Efraim.
Para participar dos rituais do tabernáculo, depois, Deus diz: apenas os filhos de Levi poderão fazer isso. Observe. Mas Josué não se apartava do meio da tenda. De que tribo era Jesus? Judá. Mas o escritor aos Hebreus diz que ele se tornou o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Qual era a tribo de Melquisedeque? Não sei. Ninguém sabe nem quem era esse cidadão. O que existem são especulações. O fato é que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E o escritor aos Hebreus diz que, assim como Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo, Jesus é o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Pedro vem dizer depois: vós sois geração santa, sacerdócio real. O que isso tem a ver? Quem montou a tenda foi Moisés por iniciativa dele. Quem que não se apartava da tenda? Quem era o levita que cuidava e organizava a tenda? Não era um filho de Levi, era um efraimita. Sentido profético. Para ter uma tenda, eu não preciso me associar a qualquer religião. Não é a religião que me dá o direito de ter uma tenda. Não é a regra que me faz poderoso para que eu possa ir lá e armar uma tenda e ficar dentro da tenda. Não são as práticas religiosas, as regras, que dizem o que eu posso e o que eu não posso, mas aquilo que está no meu coração, aquilo que Jesus olha para aquela mulher samaritana e diz: pois o Senhor busca verdadeiros adoradores, que o adorem não segundo a religião, mas em espírito e em verdade. Você está entendendo? Irmãos, nós precisamos compreender que não é o crente evangélico que vai ser salvo. Quem vai ser salvo é aquele que tem as mãos limpas, um coração puro, aleluia. É esse que vai ser salvo. Pois quem poderá subir ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos, eu me lembrei até da música do tempo de católico. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Não confunda as coisas. Cuidado. Cuidado com as estratégias de Satanás para tirar a tua paz. Cuidado com as estratégias do inimigo que estão dizendo para você: pode montar a tenda aqui mesmo. Não tem problema. Domingo você vai no culto. Segunda, você enche a cara, bate na esposa, vai na zona, mente para as pessoas, não paga a conta. Não tem problema. Depois você vai lá e pede perdão. Não é assim. Essa tenda, ela é falsa. Desculpa o linguajar que eu usei. Não é assim. Ou eu e você decidimos por estar fora do arraial, decidimos mostrar a nossa lepra, decidimos manifestar a nossa presença enquanto pecadores. Ou então, a nossa tenda, ela vai ser uma tenda do Paraguai. Foi podre essa, né?
vai ser uma tenda falsa. Vai ser uma tenda que não vai nos trazer respostas. Eu vou dizer para você, queridos, eu vivo um tempo de liberdade na minha vida. Tem muita gente que me critica, eu sei, inclusive dentro da igreja. Mas eu sei muito bem aquele que me chamou. Sei dos meus erros, sei das minhas limitações, sei das minhas falhas. E eu tenho procurado me acertar com todos aqueles que eu sei que tem algo contra mim. Mas estratégia nenhuma de Satanás vai tirar o foco que Deus me deu. Não olhe para mim como um homem perfeito. Não olhe para mim como um pastor que não peca. Não olhe para mim como um pastor que não fala coisa errada, que não bota os pés pelas mãos. Mas olhe para mim como alguém que sabe se arrepender daquilo que faz. Os fracos não influenciam quem conhece a tenda. Josué conhecia muito bem o que era a tenda. Dali a algum tempo, ele foi enviado para dar uma espiadinha numa terra. Naquela terra, diz a Bíblia que corria leite e mel. Os cachos de uva eram carregados em 2 homens numa vara. Aqueles 12 homens voltam e relatam. Está lá em Números 13, depois você pode ler. Eles relatam a história para Moisés. Olha, realmente a terra que o Senhor nos enviou é uma terra magnífica. Aleluia. Porém, tem gigante. E nós, à vista daqueles gigantes, somos que nem gafanhotos, nós vamos ser esmagados. Junto com aqueles espias tinha um cidadão chamado Josué, que conhecia a tenda. A mente de Josué não era a mente de quem ficava no arraial. A Bíblia diz que Josué e Calebe disseram: não, nós vamos entrar e vamos possuir a terra, só que nós não podemos ser rebeldes. O Senhor já entregou eles nas nossas mãos. Irmãos, tem muita gente fraca de fé, fraca de pensamento, fraca de caráter, parei de falar, que vai tentar nos influenciar. Tem muita gente que fica olhando feio para a gente, que olhe feio, torcendo o nariz, assim como Josué teve que se manifestar diante de 10 que olharam feio e torceram o nariz. Mas o que você está falando? Nós vamos ser consumidos. Vai ter gente hoje para olhar para nós e dizer: o que você está inventando aí? O que você está falando? Que Deus é esse? Que intimidade é essa? Mas aquele que conhece a tenda, ele não é influenciado pelos medrosos. Ele não é influenciado por aquele que não tem o que exemplificar. Eu preciso ter intimidade com quem conversa face a face com Deus. Quem era o amigo mais íntimo de Josué? Moisés. E certamente o amigo mais íntimo de Moisés era Josué. A intimidade de Josué não era com uma pessoa que ele conheceu na internet. A intimidade de Josué não era com uma pessoa que não tinha intimidade com um Deus, cujo Deus olhava para ele e conversava face a face. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com a forma de você abrir o seu coração. Cuidado com a manifestação pública dos seus sentimentos.
Cuidado em pedir conselhos para pessoas que não conseguem olhar face a face nos olhos de Deus. Essas pessoas não vão te levar para o caminho de luz. Josué nos ensina que ele tinha intimidade com quem conhecia Deus face a face. Não há uma vida normal para quem quer intimidade. A Bíblia diz que Josué não saía da tenda. Você está entendendo agora o que Paulo quis dizer aos Tessalonicenses? Orem sem cessar. Tantas vezes nós já falamos isso. Vida normal. Você lembra, um tempinho atrás, que nós ministramos aqui, sobre o servo da orelha furada? Aquele que era escravo levantou a mão e falou assim: eu quero continuar, eu quero ficar pelo resto da minha vida. E aí eu me lembro que naquele dia nós mostramos uma foto de uma sovela. O escravo era levado até o batente da porta e ali a orelha dele era furada, para que todos aqueles que olhassem para ele dissessem: ah, você teve a oportunidade de ser livre, mas você levantou a sua mão e disse: eu quero continuar servindo ao meu Senhor. Irmãos, em momento algum a Bíblia diz que Josué era obrigado a ficar na tenda. A decisão por permanecer na tenda é individual e é pessoal. Eu consulto o Senhor, desculpa eu repetir, eu consulto o Senhor no domingo, eu entro na igreja e falo: Senhor, fala comigo agora, fala comigo, fala comigo. Quem procura profecia nunca vai encontrar. Aquele que precisa da profecia vai ser alcançado pelo profeta. A Bíblia não mostra nenhuma profecia entregue para alguém que saiu correndo atrás de profeta. Não. Quando o profeta tinha algo para falar, ele chegava na pessoa e dizia: eis que diz o Senhor. Pare de achar que você pode ir para a tenda no domingo e na segunda voltar para o arraial. A tenda precisa ser lugar de morada dos filhos do Senhor. Você pode ficar em pé, por favor? Aleluia. A Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda e a coluna de nuvem pairava sobre a tenda, cada um lá no arraial ia para a porta da sua tenda e observava. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que se eu estiver dentro do arraial, dentro do mundo, eu posso até adorar. Se eu estiver em pecado, eu posso vir no culto, eu posso chorar, eu posso me derramar. Claro que sim. Até porque o sentimento vai bater no coração. Você pode adorar o Senhor estando no arraial. Mas, quando aquele povo queria ter intimidade, eles tinham que sair e ir até a tenda. O que eu quero? Eu quero adorar só? Ou eu quero ter intimidade? A tenda foi construída de maneira espontânea. Foi iniciativa de Moisés. O tabernáculo foi ordem. A tenda é adoração verdadeira.
tabernáculo, que depois se transformou no templo, que depois foi destruído 2 vezes e até hoje não pôde ser reconstruído, é religião. Não escolha a religião. Escolha a intimidade da tenda. A minha tenda e a sua tenda, a nossa tenda, ela não pode ser construída por ordem de alguém. Guarde isso no seu coração. O meu local de adoração, ele não pode existir porque o pastor mandou. A iniciativa deve ser pessoal. Pessoal. A maior briga dos judeus com Jesus era de que Jesus, não sendo judeu, não observava as leis judaicas. Mas o que os judeus não entendiam era o sentido profético da lei. O que os judeus não entendiam é que Jesus estava realizando, executando, sendo Ele mesmo a essência de toda a lei. Um determinado dia, quando os judeus questionavam Jesus sobre ter curado um homem no sábado, ele diz: pois eu sou o Senhor do sábado. Não permita que nada amarre você. Não permita que nada prenda você. Inclusive não permita que nada tire a sua paz. Seja você mesmo. Vá para a tenda e abra o seu coração. Nós precisamos ser a verdadeira eclesia. Nós precisamos ser chamados para fora.